Fala galera, beleza? Eu sou o Maicon e hoje nós vamos configurar juntos um ambiente de desenvolvimento Node.js integrando com MySQL e utilizando o Docker, beleza? Mas nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar mostrando algumas vantagens do Docker e o resultado final. Aí se você curte, se interessar por esses benefícios, você pode continuar até o final, que a gente vai mostrar passo a passo como a gente chegar nessa configuração para que a gente possa ter um ambiente configurado de forma rápida, beleza? Então vamos lá para o meu código. Show de bola. Antes de começar mostrando, vamos para ficar melhor o entendimento dos benefícios, vamos imaginar que você possa ser um desenvolvedor de alguma equipe ou um tester. No caso do tester, você apenas precisa da aplicação para testar. Mas você não precisa ter o código, não precisa ter muitas ferramentas que um desenvolvedor teria instalado na máquina, beleza? E no caso do desenvolvedor, você vai iniciar um desenvolvimento. Então você precisa pegar a sua aplicação, né, lá do repositório, a aplicação que está lá no repositório do time, e provavelmente vai precisar instalar algumas ferramentas na sua máquina para você poder fazer o desenvolvimento, beleza? Quanto mais complexa a aplicação, mais tempo você vai levar para fazer essa configuração, beleza? Então o que o Docker nos ajuda nesse sentido? Primeiro, você vai evitar de instalar muita coisa na sua máquina, tá? Então nessa nossa aplicação de exemplo, a gente precisaria instalar o MySQL, o Node e consequentemente o pacote gerenciador de pacote npm, que já vem junto com a instalação do Node. Ia ter que instalar um servidor MySQL e talvez uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados para que você consiga fazer consultas no banco de dados e fazer algumas alterações diretamente no banco, como scripts DDL ou DML, Insert, Update, Delete ou Create Table, algum script nesse sentido, beleza? Com o Docker e o Docker Composer, que agiliza esse processo ainda mais, a gente consegue apenas com um comando configurar todo um ambiente e você não precisa fazer nada, só desenvolver. E essa é uma vantagem. E a outra vantagem é que você não vai precisar ficar instalando muita coisa na sua máquina. Então vamos supor que você trabalha em um time que você usa o MySQL. Aí você vai começar o desenvolvimento, você vai ter que usar o MySQL. Aí você pega uma outra aplicação que usa o PostgreSQL, você vai ter que instalar o PostgreSQL na sua máquina. Aí tem uma outra aplicação que usa o MongoDB e assim por diante. Imagina o tanto de coisas que você vai ter na sua máquina. Então com o Node ou com o Docker você não vai precisar se preocupar em instalar tanta coisa assim, beleza? Então agora a gente já sabe alguns dos benefícios, né? E agora a gente vai ver esse negócio funcionar. Então eu vou digitar aqui um comandinho chamado docker compose up-d. Depois eu explico um pouquinho de cada comando, tá? Note, então, antes de executar o comando, eu vou fechar isso daqui. Já estou com minha URL aqui que a gente vai testar e vou dar um reload aqui, você vai ver que ela tá fora. Tem uma outra URL aqui que está batendo na porta 8080, que é a outra aplicaçãozinha que eu comentei, de gerenciamento de banco de dados. Tá fora também. Então a gente vai rodar esse comando aqui, ó. Só esse comando. Então o Docker ele vai começar a fazer o processo que ele faz para configurar o ambiente. Qual que é esse processo? Ele gera uma imagem, certo? E a imagem é como se fosse uma classe. Vamos pensar assim no mundo orientado a objeto. E ele cria um container usando essa imagem. Então a imagem é como se fosse a classe e o container é como se fosse a instância dessa classe, beleza? Então é por isso que eu preciso da imagem. Na imagem eu vou ter configurado tudo aquilo que vai rodar no meu container. Eu posso ter uma imagem que vai ter o Linux, que vai ter o Node, uma imagem que vai ter o Nginx e assim por diante. Vai ter o Java. Então nessa imagem eu falo quais são os passos a passo que meu container, que é como se fosse uma máquina virtual executando, vai executar quando for criado esse container. Então na imagem eu vou ter os passos a passos que vai ser aplicado no container, beleza? Show de bola. Então aqui ó, já finalizou já, bem rapidinho. Ele então gerou nossa imagem,
criou nossos containers e nossa aplicação já está rodando lá. Então deixa eu dar um limpar aqui, beleza? Eu vou dar só para vocês entenderem aqui, vou dar um docker ps. Docker ps, ele lista todos os containers que estão em execução, beleza? Então na nossa aplicação aqui a gente está trabalhando com 3 containers, um que é a nossa API, beleza? Outro que é o servidor MySQL e outro que é essa aplicação chamada Adminer. Ela serve para a gente, é uma aplicaçãozinha PHP que a gente vai fazer o gerenciamento do banco de dados através dela, beleza? Então agora se a gente bater aqui, ó, ele já tá vendo que já tá de pé já a nossa aplicação. Eu vou colocar as informações aqui. Já entrei. Nossa aplicaçãozinha ela já veio com uma tabela que é muito legal, que eu já deixei configurado para quando executar o nosso container ele já fazer a criação dessa tabela. Depois eu vou mostrar como eu fiz isso. E se a gente vir aqui, vamos ver se já instanciou esse container aqui já. E ele nossa API também já está funcionando. Simples assim. Ou seja, a gente já tem uma aplicação rodando, já tem as APIs que a gente pode utilizar para testar e temos um banco de dados também. Nossa aplicação está funcionando 100%, beleza? Não tem nenhum registro. Para vocês verem que realmente está funcionando, eu vou incluir um registro aqui. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa, aqui qualquer coisa também. Aqui eu vou colocar a hora atual, data hora atual, data hora atual, telefone também qualquer coisa, e hora atual. Isso aqui não importa os dados que está aqui, tá? É só uma aplicaçãozinha que eu tinha pronta em Node e eu utilizei ela só para a gente falar um pouquinho de Docker. Vou salvar. Então essa ferramenta você viu que ela serve para você fazer o gerenciamento do banco de dados. A gente poderia também fazer consultas SQLs aqui, né? Vamos lá, por exemplo, aqui eu fiz uma consulta, essa telinha eu faço consulta, eu posso fazer comandos SQL, então eu poderia fazer aqui também comandos SQL, entendeu? Mas ela também te dá a interface gráfica para você não precisar digitar os comandos. Beleza? Então nossa aplicação está funcionando. Esse é de forma rápida a gente conseguir deixar uma aplicação no ar. Agora vamos falar um pouquinho do mecanismo que eu utilizei para a gente conseguir chegar nesse resultado. Tá. O Docker, a gente funciona da seguinte forma. Você precisa criar um arquivo chamado Dockfile, certo? Nesse arquivo você especifica quais são os passo a passo que sua imagem vai ter. E você pode usar imagens já existentes e disponíveis no diretório do Docker Hub. Você pode criar suas ou você pode utilizar uma. Geralmente a gente cria uma imagem a partir de outra imagem. Vou abrir o Dockfile aqui e vocês vão entender. Isso daqui faz parte da minha imagem que eu estou criando agora, específico para minha aplicação. Porém, eu estou usando a imagem Node. Então, quando eu executar o Docker, o que ele vai fazer? Ele vai bater lá no servidor Docker Hub. Na verdade, primeiro ele verifica se não já está baixado na minha máquina. Se tiver, ele utiliza já em cache da minha máquina. Caso contrário, ele baixa no servidor e baixa a imagem. Então, ele vai baixar uma imagem aqui do Node, que é a imagem que a gente vai precisar, nossa aplicação precisa, né? E depois eu vou executar uns comandos que eu vou falar mais para frente do que se trata desses comandos. Feito isso, se a gente não tivesse o Docker Composer, o que a gente ia ter que fazer? Ia ter que buildar nossa imagem utilizando os comandos do Docker build, e depois ia ter que executar o nosso container de forma manual, por exemplo, executando os comandos docker run e passando os parâmetros necessários para executar o container. Então a gente ia ter que fazer sempre esses 3 passos. E quando você tem muitos containers, isso daí se torna maçante, né? Você tem que fazer trabalho muito manual. E é aí que entra o nosso Docker Composer. Que no Docker Composer você consegue criar vários containers em um único arquivo, certo? E fazer o gerenciamento entre eles. É por isso que eles dizem que o Docker Composer é o orquestrador de container. Então, no caso aqui, eu estou usando o Docker
com o Docker com o Docker Composer, beleza? Então agora eu vou falar passo a passo como eu configurei o meu Docker Composer. Então aqui eu tenho o Docker Compose aqui, né? Eu estou falando qual que é a versão dele. E esse arquivo .yaml, ele trabalha com tags, né? Nessa estrutura aqui. É importante falar que a indentação importa nesses casos, tá? Primeiro, eu estou falando quais são os serviços que eu vou ter nesse nessa minha imagem que ele vai criar para mim, certo? Então eu estou criando um serviço app, que eu dei o nome de app, um serviço que eu dei o nome de DB e um serviço que eu dei o nome de adminer, beleza? Vamos para os parâmetros. Para esse meu primeiro serviço aqui, eu estou falando para ele buildar uma imagem que eu tenho. Qual imagem? Estou falando para ele utilizar pegar do meu diretório padrão. Quando eu especifico só o ponto aqui, significa que é no meu diretório atual. Eu não preciso falar qual que é o nome do arquivo, porque de forma automática ele vai pegar o arquivo Dockerfile, beleza? Então no meu diretório atual ele vai buscar por esse arquivo aqui, tá? Então ele vai pegar, bater nesse meu arquivo aqui e vai gerar uma imagem com essas configurações aqui. Show? Feito isso, eu posso ou não dar um nome para o meu container. Se eu não der um nome, ele vai gerar o nome de forma automática de acordo com o nome da minha aplicação, que está aqui na minha pastinha. Beleza? Para esse container eu dei o nome de CRUD API. Beleza? Tá. Esse comando aqui, depends on, eu estou falando que esse container ele depende desse outro aqui, que vai ser criado aqui. Por que isso? Porque na minha aplicação eu estou executando um comando que é utilizando o Next, que é o nosso ORM para poder fazer de forma automática os scripts, né? E a gente abstraiu o banco de dados, então eu posso programar em Next e eu posso em qualquer momento mudar o meu banco de dados que não vai afetar a minha aplicação. Então eu posso lá no arquivo de configuração colocar PostgreSQL ou outro banco lá que o Next aceita e não vai quebrar a aplicação. Essa é a vantagem do ORM, tá? Se o meu container, se essa aplicação for criada antes de instanciar o meu banco de dados, o que vai acontecer? O meu script ele vai falhar porque ele não vai encontrar a instância no meu banco de dados, tá? Então vai quebrar. Por isso que eu coloquei esse parâmetro aqui de depends on. Beleza? A porta, né? A gente precisa fazer esse mapeamento para que quando minha aplicação ela vai estar rodando na porta 3000, né? E o meu container ele também está rodando na porta 3000. Eu poderia colocar outra porta aqui, tá? Mas aqui eu deixei igual. O que isso quer dizer? Que eu vou falar para minha aplicação, ó, quando na minha máquina ocorreu um ping na porta 3000, eu direciono para a porta 3000 do meu container. Basicamente é isso. Show? A gente também pode especificar variáveis de ambiente, né? Para que a gente em outros pontos do sistema a gente consiga utilizar essas variáveis de ambiente, beleza? Então a gente seta aqui, em outros pontos ele utiliza a variável de ambiente. Volumes. O volume, dependendo da aplicação, você não precisa, né? Você vai trabalhar com volume, mais quando você precisa salvar os dados. Mas se você só quer fazer, vamos supor que nossa aplicação a gente só ia fazer teste de, a gente ia inserir os dados naquele momento e depois não importa se os dados ia estar salvo ou não, tá? O que acontece? Um container, quando ele está em execução, se você não especifica o volume, ele vai gerar os dados dele lá, certo? Só que quando você matar esse container, os dados se perdem. Então, para que você não perca esses dados, você faz um mapeamento do volume. Então, você fala que você especifica um local físico da sua máquina que vai ser e fala esse local físico qual diretório que ele vai referenciar no seu container. Então, eu tenho dois parâmetros aqui. Note que tem dois pontos aqui. Então, eu estou falando que no meu diretório atual eu vou mapear a pasta RC no meu container. O meu diretório atual também é o SRC, então por isso que eu coloquei o ponto. Então quando eu fizer uma alteração na minha máquina, vai refletir lá no meu container. Quando eu fizer uma alteração no container, reflete na minha máquina, beleza?
No banco de dados isso é muito importante. Se a gente quiser não perder os dados que a gente está fazendo, se a gente vai testar hoje e amanhã a gente quer continuar o teste, a gente não quer perder aquela massa de dados. Então é importante a gente configurar o volume. E aqui no meu outro serviço também eu configuro, faço as configurações iguais aqui em cima, né? Note que esse daqui está um pouquinho diferente. Aqui eu especifiquei a imagem. Estou falando que quando eu iniciar esse serviço, eu devo utilizar essa imagem MySQL. Então o Docker vai baixar a imagem lá do servidor, ou verificar se tem na minha máquina, e vai criar o meu container a partir dessa imagem. Nesse daqui de cima, eu não usei dessa forma porque eu usei o build. E o build, eu tenho um arquivo Dockfile, que nele eu falo qual que é a imagem que eu tenho. Beleza? Tá, vamos continuando aqui. E aqui é a nossa aplicaçãozinha em PHP que vai fazer o gerenciamento do banco de dados. Não tem muito segredo, nela não precisa de muita configuração. Eu só falo qual que é a imagem que ele vai utilizar e qual que é a porta que eu vou acessar. Show? Beleza, então. Só dar um detalhezinho um pouquinho do arquivo Dockfile para falar qual que foi a estratégia que eu usei. Então no Dockfile eu peguei o seguinte, eu falei, baixa a imagem Node e utiliza o meu container a partir dessa imagem. Quando o meu container estiver criado, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu arquivo .sh lá no meu container, eu vou dar algumas permissões para ele, para que o meu container consiga acessar esse arquivo, e depois eu vou executar esse arquivo, beleza? Se a gente vir nesse arquivo aqui, o que ele faz? Eu vou explicar o porquê. Ele dá um tempo, depois eu explico o porquê daqui a pouquinho. Eu acesso o arquivo, a pasta src do container e dou um npm install. Quando eu fizer isso, ele vai baixar as dependências lá no container, beleza? E eu executo esse comando do next lá no container também. Que aí o que esse comando do next faz? Ele pega todas as minhas migrations que estão aqui criadas, certo? E executa. Então eu posso criar de forma independente de banco de dados, eu posso criar as configurações da minha tabela aqui e com um único comando eu crio todas as minhas tabelas independente de onde eu vou executar. Então essa é uma das vantagens do Next, tá? E você não precisa ficar preso a linguagens específicas de tipo de banco de dados, SQL, MySQL, SQL, PostgreSQL, Oracle, entendeu? Depende das linguagens que o Next suporta. Então eu faço esse comando, beleza? E aqui, depois de feito todos esses passos, aí eu executo o npm start. Aí ele vai executar a minha aplicação da mesma forma que eu executaria a minha aplicação local. Note que tá vendo que aqui na minha pasta eu não tenho a pasta Node Modules. Por quê? Porque ele criou, quando eu faço esse processo aqui, eu estou baixando as dependências lá no container. Obviamente ele está usando minha máquina, o meu disco físico, né? Mas qual que é a vantagem disso? Quando você matar seu container, automaticamente você vai perder ele vai limpar para você. E também depois que, na verdade ele não vai limpar, ele vai matar o container, sua imagem está girada. Então você já tem uma imagem que ela consome um espaço físico da sua máquina. Eu vou até mostrar aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Quer ver? Docker Images, beleza? Então tem todas as imagens aqui, elas estão consumindo espaço físico da minha máquina. Aí você fala assim, mas qual que é a vantagem? Se você ter um container e de qualquer forma você está consumindo sua máquina, é que não tem como, né? Você tem que, em algum lugar você tem que armazenar os dados. Mas você pode simplesmente de forma rápida excluir as imagens. Assim você pode ficar de tempos em tempos limpar o seu cache aqui e sua máquina volta zero bala como se tivesse comprado agora. Diferentemente que às vezes você instala um monte de aplicação, você não sabe o que você instalou, aí sua máquina começa a ficar pesada, você tem que formatar, então agiliza muito o Docker. Beleza? Então após feito todos os passos, ele vai executar a aplicação. E basicamente é isso, tá, galera? Eu não vou entrar muito em detalhes nos comandos do Docker agora, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu vou deixar para falar isso
em um outro vídeo. Mas então, de forma resumida, a gente tem uma aplicação Node, onde eu uso o Next, certo? Eu vou disponibilizar essa aplicação no GitHub. Eu tenho MySQL, eu integro com MySQL e tem uma ferramentinha que talvez você nem precisasse para você gerenciar o seu banco de dados. E não precisar instalar uma outra ferramenta tipo MySQL Branch, beleza? O Next, né, se vocês quiserem dar uma olhada na documentação, ele é um RM para você fazer trabalhar com banco de dados, né, e você não precisa ficar digitando sintaxe SQL específica para banco de dados. Você usa o Next, vou até mostrar aqui um exemplo. Você cria uma conexão e você usa os parâmetros do Next. Então, qual que é a vantagem? Se por um acaso eu mudar para o banco de dados PostgreSQL, que é só vir aqui no meu arquivo de configuração e colocar PG, minha aplicação continua funcionando, entendeu? Então é muito bacana você utilizar um RM, ajuda muito, tá? Então a aplicação além do Next tem o MySQL e tem a ferramenta de gerenciamento de banco de dados. Se você trabalhar em uma equipe de desenvolvimento, você simplesmente vai baixar a sua aplicação do GitHub e vai executar o Docker Compose up, tá? Eu vou passar de forma rápida alguns comandinhos só para vocês terem ideias. Por exemplo, quando eu executei o Docker Composer, o Docker automaticamente sabe que eu tenho que pegar o meu arquivo dockercompose.im do diretório atual que eu estou, beleza? E o up é para executar. Eu passei o parâmetro "-d". Esse "-d" é o detect, né? Que se eu não fizesse isso, eu iria bloquear o meu terminal e eu ia ver todo o log aqui, mas o meu terminal ia ficar travado. Eu ia ter que acessar outro terminal para poder fazer alguma manipulação no meu container, beleza? Se eu não utilizasse o Docker Composer, qual que era o problema que eu ia ter? Eu ia ter que criar mais arquivos Dockfile, e para cada arquivo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que executar os passo a passo. Eu ia ter que executar Docker build para buildar minha imagem. Depois de buildar minha imagem, eu ia ter que executar Docker run, passando o nome do container e as configurações necessárias. Então ia ser mais trabalhoso sem o Docker Composer, beleza? E é isso. Detalhe importante: caso vocês façam alguma alteração no Docker Compose ou no Dockfile, é interessante vocês excluírem as imagens, que pode ser que, como a imagem já está buildada, ele não vai gerar uma nova imagem. Ele já vai pegar a imagem existente na sua máquina e vai executar o container. Então, caso você faça uma alteração, é importante vocês excluírem as imagens. Então, ó, mais alguns comandinhos aqui para vocês praticar. Docker PS, eu listo todos os containers que estão em execução, beleza? Então aqui eu tenho os meus containers em execução. Como que eu faço para excluir minhas imagens? Primeiro, eu não posso excluir uma imagem se tem container atrelado a ela. Primeiro eu vou dar um docker stop, eu vou stopar meus containers. Opa, na verdade é docker compose. Então ele vai parar todos os meus containers. Se eu for lá no browser, minha aplicação não vai estar mais de pé. Espera um minutinho. Beleza, fechou aqui. Agora eu posso dar um docker rm, que é para excluir os containers. Eu vou excluir todos os meus containers que estão aqui, ó. Beleza? Eu vou limpar aqui a tela. Para eu ver todas as imagens que eu tenho na minha máquina, eu dou um docker images. E aqui eu tenho todas as imagens, ó. Ele criou uma imagem para a nossa aplicação, para o nosso app, né? CRUD. Esse daqui é a imagem para o Node, né? Criou uma imagem para o Adminer e uma imagem para o MySQL. Então vou excluir essas imagens. Docker para excluir a imagem RMI. Eu posso passar tanto o ID da imagem quanto o name.
Ops. Bom, então eu excluí todas as minhas imagens, não, eu excluí as 3 imagens que criou. E eu só tenho essas outras imagens que já estão aqui, que eu não vou excluir elas agora. Mas, galera, basicamente é isso. Nesse vídeo não foi para entrar muito no detalhes dos conceitos do Docker e nem nos comandos, né? Vocês podem dar uma olhada na documentação, mas foi mais para mostrar alguns dos benefícios, porque quando eu comecei a ler sobre o Docker a primeira vez, demorou um tempo para eu saber como eu usar o Docker. Eu falei, cara, beleza, entendi o Docker, mas como que eu posso usar o Docker? Então esse é um exemplo de como você usaria o Docker em um ambiente de desenvolvimento com uma equipe, né? E essas são algumas das vantagens que o Docker tem, beleza? Por hoje é só, espero ter contribuído um pouquinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo, alguma sugestão de melhoria, pode falar também sem problema nenhum. Tamo junto e até a próxima. Valeu!